Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto, a mais uma live, onde mais uma vez temos a oportunidade de adorar a Deus, amém? Que você possa deixar que Ele fale com você hoje, amém? A todos que estão aqui, por gentileza, se coloque de pé. Você que está aí na sua casa, curve sua cabeça, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai, na qual temos de te adorar, de poder te louvar e de estar aqui, Senhor, presente. Que o Senhor continue, Senhor, fazendo grandes coisas nas nossas vidas e que possamos, Senhor, ser realmente exemplos para que outras pessoas, vendo a nossa vida, Senhor, possam se converter, Senhor, para te buscar, para te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que estamos fazendo aqui, Senhor, é para ti. Que o Senhor se faça presente, Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito.
Ele está aqui, amém? Isaías 53. Sua vida por nós, amém? E foi por amor, até que a casa esteja cheia. Já se aproxima, eu posso te ouvir chamar.
Rei Salvador. Pelo Espírito de Deus, que
mesmo nas dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por suprir as nossas necessidades, por estar aqui hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sentindo a Tua presença. Que o Senhor continue se fazendo presente nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, esses louvores. Amém. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Que louvor maravilhoso, né? Eu não sei você aí em casa, mas aqui a presença do Senhor é notória. Finalzinho dessa última estrofe. A minha vida dou só para honrar o teu amor. Que forte isso, né? Minha vida dou só para honrar o teu amor. Que as minhas atitudes validem as minhas palavras, né, como dizem, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí em casa, vamos pedir a bênção do Senhor por esse culto. Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. A nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida. Aliás, se hoje deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou. Obrigado, Pai, por esse dia lindo que o Senhor preparou para todos nós. Por isso, alegremos-nos nele e regozijemos-nos nele. Obrigado. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como diz a Tua palavra, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Com certeza o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu creio que nessa noite, Pai, não vai ser diferente, como vem sendo durante os cultos da semana. O Senhor irá nos agraciar através da sua palavra. Como eu gostaria aqui de dar uma palavra de ordem para os meus irmãos e dizer que iria ser uma noite de milagre. Vai ser uma noite de milagre. Mas confesso, Pai, não tenho isso claro dentro de mim. Mas uma coisa eu tenho muito claro e evidente, de que o Senhor está aqui nesse lugar. E o Senhor há de fazer o melhor sobre todos nós, independente de realizar milagres ou não. Nós continuaremos sendo firmes, servindo o Senhor e se doando através das nossas vidas, porque o Senhor é bom, o Senhor morreu por nós. Pai, usa a minha vida para abençoar os meus irmãos, para aqueles que estarão assistindo, aqueles que estão aqui, recebam uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, através da palavra que iremos ministrar nessa noite. Por isso, transforma vidas, cura, liberta. Ó Pai, realiza os milagres de acordo com a Tua vontade, faz aquilo que o Senhor desejar fazer. Apenas eu te peço, como um instrumento nas Tuas mãos, que tudo que eu falar aqui venha
diretamente do altar do Senhor, do trono do Senhor, para cada um de nós. Porque eu sou prova e testemunha viva daquilo que o Senhor já vem fazendo na minha vida durante a semana. E eu te agradeço. E espero conseguir compartilhar com os meus irmãos nessa noite. Quem sabe até com a mesma intensidade que o Senhor trabalhou e vem trabalhando na minha vida. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês se lembram que quando a gente assumiu essa proposta de falar sobre a vida de Jesus e os seus milagres, o primeiro livro que eu escolhi para falar acerca de Jesus foi o livro de João. E está difícil, Olília, de sair desse livro. Nós já falamos sobre a videira verdadeira, falamos sobre a questão dele sendo o caminho, falamos inclusive na semana passada, né, com ele sendo a luz do mundo. E aí, eu mudando um pouquinho hoje, eu vou falar de um milagre que aconteceu na vida de uma pessoa. E eu dei como título dessa mensagem, a febre. E interessante que quando eu fui escrever lá para o Tarek o tema da mensagem, eu coloquei o seguinte, exatamente de acordo com o tema aqui, a cura do filho do oficial. E aí eu terminei de escrever, Lília, eu falei, não, mas está muito comum esse texto. E eu fui e coloquei, apaguei e coloquei a febre. Aí eu falei, Espírito Santo, agora me ajuda a preparar essa mensagem. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque o meu compromisso aqui aos sábados, junto com vocês, e você que está em casa me assistindo, é realmente falar de Jesus para vocês, e dos seus milagres. Então o que eu gostaria de ter pelo menos uma devolutiva, isso é muito importante para nós, para o Tarek, o pessoal da mídia que vem acompanhando, porque daqui um pouco, como eu orei aqui para vocês, e eu fui grandemente visitado durante essa semana, é importante a gente saber se do lado de lá, entre vocês também estão sendo abençoados por essa palavra. Então tenham a liberdade de lá no nosso chat, você falar aquilo que Deus tem realizado na sua vida, se tem realizado, se vale a pena trocar o conteúdo ou o livro que nós estamos estudando. Estou falando isso para a gente tentar interagir. Isso é muito importante para nós, é muito sadio. E que você tenha a liberdade de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ok? Então abra sua Bíblia lá em João capítulo 4. E eu vou ler com vocês a partir do verso 43. Como eu já disse, a cura do filho do oficial. Passado os 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia. Porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honra em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinha visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que o meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto lhe dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que o seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora
ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe havia afirmado: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar para a Judéia, para a Galiléia. Irmãos, antes da gente entrar no tema, propriamente dito, no contexto da mensagem, há um assunto que eu queria abordar com vocês, que é relacionado à questão da fé. E eu gostaria de falar da fé hoje de modo um pouco diferente de como a gente está acostumado. Porque se eu perguntar para você direto: Lê, o que é fé para você? O que você de repente me responderia? Alguns diriam o seguinte, baseado lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente pauta a fé através desse versículo e está correto. Trocando em miúdos, a fé é a garantia daquilo que eu espero e daquilo que de fato eu não vejo, não tenho por vista, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Isso é fé. Só que, de acordo com o nosso português e as traduções, eu percebo que a gente vai perdendo um pouquinho do original, do hebraico, do grego, né? E é esse o ponto que eu gostaria de evidenciar. Eu gostaria que vocês gravassem a questão fé. Quando eu falar de fé, qual é a palavra que você tem que ter em mente? Porque quando eu falo de fé, de repente eu separei alguns sinônimos de fé. Por exemplo, fé para mim, em poucas palavras, é crer em alguém. Você pode dizer fé, então, Mauro, eu crer em Jesus, isso para mim é fé. Fé para mim é convicção. Fé para mim é esperança. Vai dar certo. Ou as frases que a gente ouve por aí: estou de boa fé, né? O que quer dizer uma procedência, vai proceder com credibilidade. Ou quem sabe, estou de má fé, que é o avesso, né? Do proceder com credibilidade. E por que não dizer aquela tal, vou fazer uma fezinha? Eu estou falando de fé no contexto geral. Então, quando a gente fala de fé, o que é que acende o teu coração? Porque quando eu falo do versículo que eu citei, que é o contexto de fé, não vem para a nossa cabeça, né? Em poucas palavras, quando a gente fala fé, vem algo que está ali, mais evidente, diria. E esse evidente que eu quero trazer para o contexto original do hebraico, que é um pouco diferente de tudo que a gente vem falando, que é exatamente a questão da fidelidade. E olha só que diferente, irmãos. Falando de fé, lá em hebraico, trata-se da questão da fidelidade. E eu separei um versículo para a gente dar uma entonação melhor sobre esse aspecto, que está lá em Hebreus 10:38, que diz o seguinte: o justo, preste atenção nisso, é muito importante para nós, o justo viverá pela fé. Aí vamos trocar a questão da fé pela fidelidade, e existe também uma sequência que diz firmeza. Eu acho até que fica mais apropriado. O justo viverá pela firmeza, Marcos, firmeza. Aonde eu quero chegar, irmãos? E é esse o ponto. Essa firmeza, essa fé, traduzindo em firmeza, em fidelidade, é as suas mãos, preste atenção, as suas mãos, segurando na mão de Deus. Eu estou falando as suas mãos no plural, as suas mãos, fé, segurando na mão. E aí eu tirei o plural, porque não há necessidade. Você pode segurar com as suas duas mãos na mão de Deus. Fidelidade. Amém, irmãos? Então, quando eu falar de fé hoje, lembre-se,
Fidelidade com Cristo. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui? Porque eu vou falar de milagre, irmãos. O trato nessa noite, diferente dos outros assuntos que a gente vem abordando, hoje, Tiago, é milagre, culto de milagre. Só que eu separei fiz questão de frisar aqui, porque no contexto desse ocorrido, em um determinado momento, lá no verso 48, então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. Os galileus, Letícia, eles esperavam só o quê? Milagres. A fé deles estava baseada em quê, Lohane? Em milagres, em sinais. E não é essa a proposta do Senhor. Não é essa a proposta de Deus. Se você está servindo a Cristo só por causa de milagre, está errado. É fidelidade, a sua mão tem que estar agarrada nas mãos do Senhor, independente daquilo que Ele vai realizar ou não vai realizar nessa noite, que eu não sei. Quem dera eu pudesse falar, olhar nos teus olhos e falar: ó, recebe o milagre, que eu sei que tem pessoas nessa noite que precisam de um milagre. Mas uma coisa eu sei, irmão, que eu sirvo um Deus que realiza milagres. Isso eu garanto, isso eu apoio, bato firme. O meu Deus é um Deus de milagre. E mais do que isso, está aqui nessa noite para ouvir a sua oração e o seu clamor. Agora, se teremos ou não, a Ele pertence. Nós estamos agarrados com Ele. Diferente dos galileus, que eu quero sinal, eu quero sinais, para que sinais testifiquem que o Senhor é o Filho de Deus. E nem assim eles acreditavam. Mas diferente disso, você está com a sua fé, com a sua fidelidade agarrada na mão do Senhor. Ou seja, a nossa fé não precisa estar baseada nos milagres. Vamos lá, vamos em frente. Um ponto relevante na questão, antes de entrar na cura, que quando a gente fala o filho do oficial do rei, o rei no caso aqui é o que tudo indica, era o rei Herodes Antipas. Então era um camarada de posses, era uma pessoa, ao que tudo leva a crer, que tinha uma determinada condição. Apesar de a gente não ter muitos detalhes, eu, na minha opinião, na minha singela opinião, eu acredito, Nicolas, que no caso o oficial, ele deve ter investido, corrido atrás de outras questões para tentar curar o filho antes de falar com Jesus, porque ele tinha uma boa condição, e isso é natural, comum. Mas ele ouviu falar de um Jesus que estava ali saindo da Judéia para Galiléia, e essa geografia entre Judéia e Galiléia era em torno de 27 quilômetros, ou seja, uma viagem para aquela época. Eu acredito que essa viagem, tendo ele em condição, ele tenha feito a cavalo. Alguns que dizem que foi uma viagem a pé. Mas eu acredito que ele pegou lá o seu cavalo, acreditou no milagre e foi em busca de Jesus, andando, porque a localização exata ele não sabia. E aí olha só, ele se depara com Cristo.
Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho. Imagina ele conversando com Cristo: Senhor, por favor, vamos até a minha casa, vamos até lá, meu filho está febril, está entre a vida e a morte. E Jesus indaga, só que preste atenção, irmãos, Jesus indaga, mas não indaga ele, porque a frase está no plural. Vocês estão em busca só de sinais. E o oficial, parece que ele não entendeu muito bem, ou fez de conta que não entendeu, e suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. E eu entendo aqui, quando a gente fala de interceder por alguém, Lília, olha a importância, porque ele foi interceder pelo filho, e o Senhor atendeu a necessidade dele. O oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Intercedeu pelo filho, e Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. E olha só que maravilhoso, o homem ficou com dúvida. O que está escrito aí na tua Bíblia? O que está escrito aí, Tiago? Nicolas, o que está escrito aí? O homem ficou com dúvida? Bruno? Não, o homem creu. Mário, o homem creu. Agora, e aí é interessante, irmãos, que fica uma lição para todos nós. Ele creu na palavra. Ele creu na palavra, Lohane. Richard, na palavra ele creu. E é onde que nós devemos estar alicerçados, na palavra de Deus. E ele creu. E aí, creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Eu não sei, irmãos, porque naquela época não tinha um WhatsApp. Hoje seria fácil, né? Já mandar mensagem para casa: e aí, amor, como é que ele está agora? Passou a febre, Rogério? Passou a febre do nosso filho, amor? Passou, ok. Ufa, vou viajar tranquilo. Porque, irmãos, nós como humano, ele creu. Mas quantas vezes a gente crê e daqui um pouco a gente coloca na mão de Deus, e o que a gente faz, Lília? A gente pega de volta. Uma viagem de 27 quilômetros. Eu desconfio que no meio da viagem o coração dele apertou. Eu desconfio que no meio da viagem, Marcos, você imagina o seu filho, eu tenho uma filha pequena, no meio da viagem natural, poxa, ele falou, eu criei, mas Satanás é sujo, às vezes aí a dúvida entra, o bastante para eu apertar os passos, correr, acelerar, porque eu quero testificar o meu milagre, quero chegar em casa e ter a certeza, afinal de contas eu tomei posse dessa bênção. Foi ele que falou, e ele não volta atrás. E dito e feito, antes dele chegar em casa, diz a Bíblia, que ele se depara com um dos seus servos, e mais do que nunca, acho que o servo, o seu filho, a febre acabou, foi curado. E ele pergunta: mas a que horas? Obrigado. A que horas? À mesma hora. À mesma hora. A hora 7ª. A hora que eu estava lá conversando com ele. Maravilhoso.
Deus seja louvado, engrandecido seja o Senhor. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado, e eles lhes responderam: a febre o deixou. Irmãos, lá na Palestina, Rogério, naquela ocasião, há 3 tipos de febre que era comum naquela ocasião: a febre de Malta, a febre malária, e um outro tipo de febre, a febre tifoide. Esses 3 tipos de febre era muito comum na Palestina. Então, por que eu estou dizendo isso? Afinal de contas é o tema da nossa mensagem, a febre. Eu trouxe aqui, pegaram meu aparelhinho aqui, estão de brincadeira comigo, mas tudo bem. A febre, hoje, qualquer lugar que você passa, Rogério, os caras vão lá, na testa, no braço, medir o quê? A febre. A febre. Medir a febre. Só que, irmãos, preste atenção. Eu pergunto para vocês: a febre é bom ou é ruim? O que é que você me responde? É ruim. Ok, é ruim. É ruim até a página 2. Porque a febre é um indício de que algo não está bem no seu organismo. Se não fosse a febre, o camarada morreria e a gente nem saberia o porquê. Então a febre quer dizer que algo não está bem, algo não está legal, algo está acontecendo de errado na minha vida. Estou com febre. E aí, vamos abrir um pouco mais o leque. A febre desse garoto era física. Ele não estava bem de saúde. Mas quando eu coloquei o tema a febre, eu confesso que aí eu fiquei viajando, Rogério. E aí me veio febre espiritual. Porque, irmãos, um dos indícios da febre é perder a fome, a apetite. Não é verdade? Um dos indícios da febre. E aí, falando da vida espiritual, inclusive nós ouvimos aqui na quarta-feira, achei muito interessante, que quando você não está bem espiritualmente falando, você perde o apetite também. Você não quer mais ler a palavra. Você perde o apetite de orar, de jejuar, de vir à igreja. Você perde apetite. Febre espiritual. A febre física, falamos aqui a respeito desse rapaz, vou pular para não perder muito tempo. Mas quantos não estão precisando dessa cura, estão com febre, seja ela através de um câncer, o coronavírus que vem aí assolando a vida de muitas pessoas, febre. Mas o nosso Deus é poderoso para curar e libertar. A febre sentimental, que vem às vezes acompanhada da febre, da física, do seu problema físico. Vem o emocional na mala, porque às vezes o seu problema físico acarreta no emocional, febre. Mas esse é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para curar, libertar e transformar. E por que não dizer, irmãos, febre na nossa vida secular, na nossa vida profissional, nas dificuldades que a gente enfrenta. A única coisa que tem que ficar muito claro para nós, que há situações, sob o ponto de vista de uma questão profissional, que aí não é só milagre, é a nossa ação também. Então a minha oração nessa noite, seja em que área for da sua vida, a hora que você pensar, fala: Deus, revela no meu coração as áreas da minha vida que estão com problema, que estão com febre, que o Espírito Santo te ajude, não só a te revelar os problemas da sua vida, mas que Ele te ajude a consertar as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Porque eu creio que essa febre vai acabar. Isso eu creio, que é passageiro.
confesso, irmãos, eu tinha separado vários versículos aqui, mas eu vou partindo para o encerramento, porque afinal de contas tem algo aqui que eu não posso deixar de falar. Existe um resultado muito significativo nessa mensagem, e está lá no finalzinho dela. O pai reconheceu naquela mesma hora. Jesus lhe afirmava: o teu filho viverá. E ele creu. Como é que está na sua Bíblia? Ele creu com toda a família. Irmãos, houve salvação nessa casa. Isso é muito enfático. Richard, houve salvação naquela casa. O que era um problema, além de libertação, de cura, Letícia, a maior riqueza, salvação bateu aquela porta. A família inteira foi salva, Mário, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que o seu problema, que o meu problema, que a nossa febre redunde em bênção também, em nome de Jesus, de salvação, bênção de salvação, testemunhando da mesma forma como aconteceu na casa desse oficial. Portanto, se de repente você não é daqueles de sair falando que pelo menos a sua casa aconteça que nem na casa de Noé, que fez uma arca para a sua família, que esse milagre pelo menos salve a sua casa em nome de Jesus, mas que não pare só por aí, vá muito mais do que isso, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde você passar. Libertação em nome de Jesus. Em Oséias 6,3 diz: e conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E uma outra versão diz: então conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como eu disse, estar alicerçado nessa palavra. Nós não estamos só movidos de milagre em milagre. Eu creio, irmãos, o meu coração bate forte hoje, Lila, nesse sentido. Mas como eu disse, eu não sei, irmãos. E então não importa, aconteça ou não aconteça, nós estaremos, como eu disse, fidelidade e firmeza, as nossas mãos nas mãos do Senhor. Porque lá em Hebreus 12, de 1 a 3 diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos, lembra da mensagem de domingo? Os olhos descortinados, os olhos limpos, estou eu acrescentando aqui, os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem em nome de Jesus. Amém? E ainda Hebreus, finalizando, 12:13. Portanto, irmãos, fortaleçam as mãos enfraquecidas. As suas mãos estão enfraquecidas hoje, fortalece em nome de Jesus. Os seus joelhos estão trôpegos, estão vacilantes, hoje fortalece ele em nome de Jesus. Porque façam os caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja, na minha Bíblia está dizendo o seguinte: seja curado em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Desculpem, irmãos, a minha empolgação, mas eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio naquilo que estou pregando para vocês. Eu creio. Deus seja louvado.
Irmãos, temos aqui alguns pedidos de oração. Irmã Vera Cruz pede oração para os homens da igreja. Louvado seja Deus. Edilson Domingos pede oração pela família dele. Richard, oração pela Patrícia Enzo e ele mesmo e toda a família. Para o Rodrigo Barbosa e família. Para Edson e família. Carlos e família. Luiz Rotter, nosso irmão Luiz, seja restabelecido. Maria Gonçalves pede oração pela família dela. Edna Santiago de Melo pede oração pela família dela também. Pede oração pelo Luiz Rotter. E pede para que continue em oração pela recuperação dele, no caso do Luiz. Ok. Você pode, irmãos, junto comigo. De repente você vai assistir essa live numa outra oportunidade, está me ouvindo agora. E se você tiver a condição de dobrar os seus joelhos, eu quero te convidar nessa noite. Ou quem sabe nessa manhã, hora que você assistir essa live, faça isso. E se conecte com Deus, com o Espírito Santo. Creia nessa palavra. Acredite naquilo que nós pregamos. E deixe o Senhor usar você. Pai, aqui juntos em unidade, eu quero apresentar aí não só esses pedidos de oração que foram aqui colocados, mas quero pedir ao Senhor, porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo novo em nossa igreja. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito milagres em nosso meio, o Senhor tem feito a sua vontade. Ontem foi prova viva disso, em plena vigília que fizemos ontem, a quantidade de pessoas buscando o Senhor aqui nesse lugar. Que delícia, Senhor, que palavras maravilhosas também nós recebemos ontem. Então Deus, continua nos abençoando enquanto corpo, enquanto igreja. Em nome de Jesus eu apresento em especial a vida do nosso pastor, o anjo desta igreja, a sua saúde. Deus, vai agora de encontro com a vida do nosso pastor e restabelece a sua saúde, assim como da pastora Magali, que tanto tem se dedicado em prol dessa obra e desse ministério. Abençoa, Pai, de maneira poderosa. Abençoa os líderes desta igreja, Senhor. Seges, Patrícia, Josi, irmão Orlando, irmã Clélia e todos os outros que têm se desdobrado em prol desse ministério, trabalhando, arregaçando as mangas. Pai, abençoa a vida de cada um. Tiago, em relação aos louvores, abençoa o teu servo, continua dando sabedoria para abençoar esses meus irmãos nessa área do louvor, que tem sido uma bênção nessa igreja. Também estamos vivendo um momento novo, Senhor, abençoa e continue honrando o teu servo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se eu esqueci de alguém aqui, ou seja, alcança, Pai, a todos os nossos líderes, Pai, e abençoa, Deus, a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida de cada um, de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que fazem parte do hall de membros da nossa igreja, eu declaro: seja abençoado em nome de Jesus. Que a febre bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Eu quero convidar os jovens, o Nicolas com o seu, eu falei para ele outro dia, como é que é, Nicolas? Seu Maverick amarelo. Vem para cá, Nicolas, eles vão cantar o último canto que vocês cantaram aqui. Bora fechar com aquela música. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, irmãos. Fechar com chave de ouro esse culto em nome de Jesus. E quero também, já partindo para o encerramento, para que no finalzinho eu esqueça, muito importante falar dos dízimos e das ofertas. Irmãos, seja generoso, abençoe essa obra, continue sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta, nas suas ofertas. Deus com certeza irá te honrar, continuará te honrando em nome de Jesus. Amém?